Fala galera, estamos começando mais um vídeo, mais uma vez falar sobre o Brasil Império. Necessariamente dessa vez nós vamos falar sobre o fim do Brasil Império, a crise, como é que se chegou à proclamação da República. A primeira coisa a se citar naquele momento seria a presença do exército no Império, que teria se formado principalmente a partir da chamada Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. A gente tem um momento em que o Brasil não tinha um exército, o Brasil no máximo tinha a Guarda Nacional, e a partir da Guerra do Paraguai existe a necessidade de criar uma força militar que atuasse naquele momento especificamente na Guerra do Paraguai, mas quando a guerra terminou havia uma necessidade de dar uma resposta para esse pessoal todo que tinha participado, tinha se formado exército, criado um corpo de oficiais e tudo mais, e aí havia uma necessidade desses oficiais serem reconhecidos pela nação. Só que o imperador, ao invés disso, em 1870, quando a guerra termina, ele silencia o exército. Ao invés de dar voz ao exército, de inserir os líderes do exército, os oficiais, no corpo da política brasileira, ele exclui esse pessoal e aí gera-se um descontentamento. Esse pessoal vai acabar cada vez mais requerendo uma participação política, o que vai gerar uma forte crise entre o exército e o imperador especialmente, mas entre o exército e o império de maneira geral. E vai ser exatamente o exército que vai liderar o movimento de proclamação da República em 1889. É lógico que tudo isso envolve uma série de outros fatores, de outros motivos, de outros personagens que não só o do exército. Entre eles a gente vai ter a presença ou surgimento dos chamados partidos republicanos. Primeiro o Partido Republicano Carioca, depois o Partido Republicano Paulista, e assim vai crescendo o movimento republicanista no Brasil, que vai tomando forma a partir das reuniões, dos comícios, dos congressos republicanos. Cada vez mais gente vai aderindo ao movimento republicano e não necessariamente os republicanos se tornam desde o início abolicionistas. Muitos dos republicanos são fazendeiros, são donos de terras, são donos de pequenas fabriquetas que vão surgindo com base no capital que vai se formando e que vai indo para as cidades, que vai fazendo parte da chamada modernização do Brasil no século XIX, do final do século XIX, especialmente em 1870, 1880. Esses movimentos vão crescendo cada vez mais, só que, num primeiro momento, esses participantes não são anti-escravocratas, eles não são, na verdade muitos deles são escravocratas, são pessoas que têm uma grande quantidade de escravos que não estavam dispostos a libertar esses escravos de maneira nenhuma. Tanto é que nas discussões em torno do Partido Republicano se dizia que o Partido Republicano é um assunto político, a libertação dos escravos é uma questão social, que deveria ser tratada por outros caras que não fossem eles, até porque naquele momento, como eles não tinham poder, quem tinha o poder era o Partido Moderador e o Partido Liberal, e aí se dizia então que o Partido Liberal é que deveria tomar as rédeas e decidir por esse fim da escravidão dentro da própria monarquia imperial brasileira. Claro que dentro do Partido Republicano existiam elementos abolicionistas, só que esses elementos abolicionistas não eram a maioria e não eram os mais fortes exatamente, até porque alguns dos líderes do Partido Republicano eram grandes fazendeiros, pessoas importantes que participavam do movimento, como Campos Salles, Prudente de Moraes, que eram caras de alguma forma ligados à escravidão. Mas com o tempo o Partido Republicano vai ganhando cada vez mais destaque e com isso também vai acontecendo uma virada, uma pressão sobre aqueles que tinham escravos, que não participavam do movimento abolicionista, em busca de uma solução para a questão da escravidão no Brasil. Afinal de contas, o Brasil era o único país na América, um dos últimos países do mundo que ainda tinham escravidão. Então o Brasil tinha que tomar uma decisão em relação a isso para que se achasse uma solução para a escravidão, para que se acabasse de alguma forma com a escravidão. E aí muitos republicanistas passam a defender a ideia de que deveria acontecer a abolição da escravidão, mas que deveria acontecer também uma indenização dos proprietários de escravos. Outros já são mais radicais. Outros dizem, não, ainda tem que haver abolição e tem que haver uma abolição radical e pronto, os escravos têm que ser libertos, tem que ter intermediação, não tem que ter indenização, não tem que ter nada. E é justamente em torno da libertação dos escravos que a gente tem um outro fator que vai favorecer o crescimento da ideia do republicanismo e que vai favorecer a destruição do Império Brasileiro. Porque o Império Brasileiro era baseado na escravidão, ele era alicerçado na mão de obra cativa, e se a partir de 1850 algumas leis foram sendo criadas para libertar os escravos aos poucos, que na verdade eram leis para inglês ver, como por exemplo a proibição do tráfico de escravos,
escravos em 1850, depois a gente tem a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, todas as leis que de alguma forma vão protelando a situação e não resolvem definitivamente. E se tudo isso acontece também um crescimento do movimento abolicionista que ganha uma adesão muito grande de gente da classe média brasileira, gente que está preocupada com uma nova forma de organização do Brasil que é baseada numa ideia de modernidade, de liberdade e assim por diante, que está preocupada em libertar os escravos. Muitos dos integrantes desses grupos são ex-escravos, outros são participantes da classe média, especialmente os profissionais liberais, advogados sobretudo, gente que liberta escravos à força, que promovem fugas, que escondem escravos. O exército, como eu disse para vocês, que acaba também tendo uma participação nesse processo, porque o exército se nega a prender os escravos fugidos a partir de 1880. Então a gente tem uma série de coisas acontecendo, de motivos que vão se juntando para minar cada vez mais o Império Brasileiro. Claro que nesse contexto a gente vai ter a questão religiosa envolvendo a Igreja Católica, um conflito que se arma entre o imperador e a Igreja, porque o imperador prende alguns elementos da Igreja Católica, cria uma rixa com os bispos e, consequentemente, cria uma rixa com a Igreja Católica de maneira geral. Ao mesmo tempo, a gente vai ter também a questão do exército, que é contra o imperador naquele momento, que vai assumindo uma postura cada vez mais republicana, e a ideia de que o Brasil estava atrasado, o Brasil era um país arcaico, era uma monarquia em meio a várias repúblicas. O imperador passou a ser visto como um elemento antiquado que bloqueava o avanço do Brasil e que acabava também bloqueando o progresso, bloqueando a modernização do país. Então o imperador e a monarquia passaram a ser vistos como elementos que eram do passado, elementos arcaicos, elementos que deveriam ser superados, enquanto a república passou a ser assimilada com a modernidade, com o aspecto da modernização do país, da inovação, da transformação, da renovação, a ideia de liberdade, a ideia de prosperidade, a ideia de progresso. E aí, juntando o exército com os partidos republicanos, com a libertação dos escravos, a gente vai ter uma série de motivos principais que vão levar à proclamação da República no Brasil. Quando a princesa Isabel assina a libertação dos escravos, ela assina o fim do Império Brasileiro. O pessoal já considerava o Império antiquado, só que muitos fazendeiros ainda apoiavam o Império justamente porque eles tinham muitos escravos, especialmente o pessoal do Vale do Paraíba paulista, aquele pessoal que plantava café e que dependia da escravidão como mão de obra para o cafezal. E esse pessoal passa para o outro lado, eles passam para o lado do republicanismo, que eles diziam, ó, já que nós não temos mais escravos, a gente precisa achar uma outra solução, a gente precisa achar uma nova fórmula de governo que atenda aos nossos interesses. Há uma transformação muito intensa, especialmente a partir da libertação dos escravos em 1888. A partir daí foi questão de tempo para os partidos republicanos tomarem a rédea cada vez mais, se apoiarem no exército, esse exército que queria importância, queria poder político e que acaba dando o golpe em 15 de novembro de 1889. A partir daí a gente tem o fim efetivo da monarquia, sem resistência, uma queda que é esperada por muita gente, consequentemente a instalação de um novo regime, o regime republicano, que deixa de lado a centralização da monarquia, que deixa de lado o controle de uma pessoa só, que passa a ser baseado no federalismo, que passa a ser baseado na ideia da descentralização, onde cada província tem liberdade para criar suas constituições, para formular leis regionalizadas, para defender os seus próprios interesses, para criar formas de financiamento de suas produções, desenvolvimentos regionais e assim por diante. E nesse contexto a gente também tem a implantação no Brasil do presidencialismo, do regime representativo, que se funciona ou não, e aí já é uma outra discussão que a gente vai ver em outro vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, compartilhem, mandem para os amigos de vocês e a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês, tchau!